Olá, boa tarde ou boa noite. Me chamo Cristiano Gonzaga, sou estudante de Relações Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e venho aqui para realizar a minha apresentação da pesquisa quantitativa da disciplina de Laboratório e Pesquisa. Minha pesquisa reflete o seguinte: uma única forma de amar, o embate da não monogamia sob o viés social de afeto monogâmico ocidental. A priori, a pesquisa tem como finalidade avaliar o embate da não monogamia para a sociedade brasileira sob o viés social de afeto monogâmico na história da sociedade no Ocidente. Com isso, apresento as quatro instâncias que vão guiar a pesquisa para a melhor compreensão. Primeiro, o problema de pesquisa. Assim como o nome já retrata, procurei entender como seria a não monogamia, em que compreende-se como a possibilidade de se estabelecer múltiplos vínculos afetivos e sexuais com conhecimento, concordância e aceitação dos envolvidos. Apesar do senso comum julgar como um comportamento exclusivo das sociedades pós-modernas, essa nova forma de amar é, na verdade, praticada há muitos anos e diferencia-se do considerado tradicional nos dias atuais. E essa representação de afeto quebra totalmente o ideal monogâmico de exclusividade afetiva e sexual. Entretanto, devido à construção histórica sob o viés da cultura cristã, pouco se fala a respeito desse modo de amar. Ademais, essa construção não se fundamenta nos mesmos pilares das relações monogâmicas, que normalmente almejam a transmissão de patrimônio genético e econômico. E dessa forma, surge a problemática da minha pesquisa: como a não monogamia é vislumbrada sob o afeto monogâmico para a população brasileira. Com isso, evidencio com quem eu realizei essa pesquisa, ou seja, a minha amostragem. Com o intuito de agregar o máximo de opiniões acerca dessa temática, optei por agrupar pessoas maiores de 18 anos, com acesso à internet, um meio que possivelmente já tenham tido contato com algum conteúdo a respeito do tema. Sendo assim, de acordo com os dados levantados pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, revelou que em 2020 o país chegou a 152 milhões de usuários, ou seja, cerca de 81% da população com mais de 10 anos tem acesso à internet em casa. Assim, obtinha como meta da minha amostragem cerca de 385 indivíduos, com 95% de nível de confiança e 5% de margem de erro, pois foi utilizado um questionário online para atender as pessoas maiores de 18 anos com acesso à internet. Entretanto, a pesquisa realizada através do questionário concatenou 425 respostas, ou seja, 425 indivíduos responderam à minha pesquisa, atingindo mais do que esperado para essa amostragem. Por sua vez, as justificativas refletem em primeiro plano meu lado pessoal como pessoa. Sempre fui muito questionador sobre tudo e todos. Entretanto, a maneira como me relacionava amorosamente nunca foi um tópico a ser questionado, por sempre enxergar esse modelo monogâmico como certo e correto de se vivenciar. E isso me causou certa inquietação do porquê isso nunca foi um motivo a ser questionado internamente. Outras justificativas também é, a não monogamia é um tópico de muita importância para o futuro do meio acadêmico, principalmente por não ter muito conteúdo a respeito. E também tem que se levar em consideração a conduzir a sociedade à reflexão de que o amor é plural e não singular. Agora, na metodologia, é importante destacar novamente que se trata de uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório. E como dito anteriormente, avalia-se qualquer indivíduo com mais de 18 anos que obtenha acesso à internet, principalmente por meio das redes sociais, como YouTube, Instagram, TikTok e outros, já apresentaram algum tipo de conteúdo com cunho não monogâmico. E para maior relevância informativa, foi disponibilizado um questionário através do Google Forms para servir como instrumento da coleta de dados. Esse tipo de questionário tende a certa rapidez e facilidade nas respostas, permitindo contextualizar melhor as questões. E, posteriormente, os dados foram tratados por meio de tabelas, gráficos e medidas estatísticas.
Então, esses são os 4 pilares da base do meu projeto: problema de pesquisa, a amostragem, justificativa e metodologia. Agora, entrando mais no que foi estudado e explorado para edificar a estrutura desse trabalho, se tem um enfoque teórico, que de maneira sucinta vou abordá-lo com o intuito de clarear melhor o tema. Primeiro plano, é muito importante conceitualizar o que é realidade. O que seria a realidade? A realidade que hoje conhecemos é resultado da fusão de múltiplos fenômenos, como socioculturais, econômicos, religiosos, políticos e outros que concatenam os acontecimentos que ocorreram ao longo do tempo. Logo, compreende-se que a realidade vivida atualmente não é a mesma vivenciada há décadas atrás, e sim é resultado desses acontecimentos de diversos períodos anteriores. Desde os primórdios, percebe-se que a sociedade nem sempre foi voltada a uma constituição de afeto exclusivamente monogâmico. Apesar de muitos pensarem que a não monogamia é oriunda da sociedade pós-moderna, é inegável sua existência desde séculos passados e seu apagamento histórico devido à subalternização sobre as demais culturas. Sociedades primitivas muitas vezes compactuavam por modelos não monogâmicos de relacionamento. Por exemplo, o poliamor, nomenclatura dada ao tipo de relação que se refere à possibilidade de estabelecer múltiplos vínculos afetivos e sexuais de forma concomitante, consensual e igualitária. Entretanto, devido ao embate das culturas de religiões consideradas pagãs sob o viés cristão, ao iniciar a expansão do cristianismo primitivo pela parte ocidental do Império Romano no século I, o etnocentrismo passou a atuar nas diversas terras exploradas. Esse conceito é regido pela constituição do pseudo-saber sobre o outro, em que, dependendo do referencial, uma cultura subalternizada à outra por considerá-la melhor e mais correta. Dessa forma de subalternização das culturas de correntes filosóficas e politeístas, a cultura cristã passou a se edificar como modelo cultural predominante no Ocidente, produzindo significativos efeitos nos mais diversos campos sociais, como na maneira de amar e de se relacionar amorosamente. A imposição da monogamia foi resultado da contextualização de dispositivos socioculturais e históricos que tinham como principal papel da Igreja e a implementação dos Estados-nação, em que a associação ao desenvolvimento civilizacional é em oposição a uma poligamia supostamente primitiva e atrasada de outros povos, evidenciando o conceito de etnocentrismo. Segundo Foucault, o processo de naturalização da monogamia fez com que as sociedades, a partir do século XVIII, interrompesse a seara de reflexão sobre as diferentes formas de amar. Inclusive, esse fato pode ser comprovado e observado através das inúmeras discussões científicas das ciências sociais acerca do gênero, sexualidade e conjugalidade. Por conseguinte, ao consolidar a monogamia, o teórico evidencia que a sexualidade do casal heterossexual passou a ser uma regra pré-estabelecida socialmente e deixou de ser o centro das preocupações. Devido às novas construções sociais, o amor tornou-se produto apenas associado à imagem do casal heterossexual. Essa imagem demonstra o que é socialmente considerado normal e dentro dos padrões, e almejando, em termos de família e nas relações afetivas que rodeiam as sociedades ocidentais disso. Apesar dos significativos movimentos sociais que ocorreram nas últimas décadas, tudo que diverge deste molde social monogâmico de se relacionar afetivamente parece não existir, tornando-se invisível aos olhos da sociedade. Por sua vez, a não monogamia, apesar de não apresentar uma definição estável e unificada, é um tipo de relação caracterizada como um estilo responsável e ético, reforçando-se a necessidade de concordância com os aspectos não exclusivos de envolvimento a todas as pessoas envolvidas, colaborando para o afastamento da ideia de promiscuidade, que é socialmente relacionada às múltiplas relações. Logo, todo preconceito acerca desse modelo de relacionamento é oriundo da falta de conhecimento sobre ele, em que muitas vezes a mídia contribui para o agravamento desses pensamentos. A não monogamia é o único movimento que desafia a monogamia compulsória. Trata-se de um fenômeno emergente das sociedades ocidentais contemporâneas,
propiciado pela difusão do processo de individualização que levanta discussões importantes sobre questões de gênero, sexualidade, família, casamento e amor. Essa questão retrata aspectos centrais para a compreensão desse tipo de relacionamento, como sua crítica à norma monogâmica e ao amor romântico. Foi com isso com que eu me baseei para o meu enfoque teórico. Agora, retratando sobre o desenvolvimento e respostas aos objetivos, eu tinha como objetivo central avaliar o embate da não monogamia sob o viés social de afeto monogâmico na história da sociedade ocidental para o brasileiro. E ele servia como égide para os demais objetivos específicos. Como objetivo 1, que é identificar o motivo da desconsideração da não monogamia através da narrativa das construções das sociedades ao longo do tempo para a sociedade brasileira. Ou objetivo específico 2, que tinha o intuito de descobrir a contribuição cultural na continuidade da monogamia na vida dos cidadãos brasileiros. O objetivo 3, que tinha como intuito traçar a problematização da não monogamia no cenário atual, e o último objetivo, o 4, que ele tinha com o intuito de verificar se há o questionamento interno ou externo acerca da possibilidade de ser não monogâmico. Então, acerca do objetivo central, é importante contextualizar quem estamos representando nessa pesquisa, de forma que transparecesse o macro, que seria a sociedade, e no micro, que seriam as pessoas envolvidas nessa pesquisa. Sendo assim, como os dados refletem, a prevalência do gênero feminino em todas as faixas etárias. E também, representando o macro no micro, dentro do relatório realizado, a prevalência da comunidade LGBTQIA+, na faixa etária mais jovem da pesquisa. Entretanto, nas demais faixas etárias, há maior presença de pessoas fora da comunidade LGBTQIA+, consequentemente, trazendo a homeostase para as futuras respostas. O objetivo 1, ele tinha como intuito identificar o motivo da desconsideração da não monogamia através da narrativa das construções das sociedades ao longo do tempo para a sociedade brasileira. No objetivo 1, temos aqui o gráfico que reflete sobre a narrativa da cultura cristã intrínseca à sociedade ocidental brasileira acerca da naturalização da monogamia como único modelo de se relacionar afetivamente. Os dados obtidos apontam que cerca de 81,2% das pessoas que responderam o questionário acreditam que as convenções impostas ao cristianismo resultou na naturalização de apenas uma forma de relacionamento, o monogâmico. Por conseguinte, evidenciando que todas as outras formas de amar sejam vistas de maneira errônea perante a sociedade. Desse modo, em resposta ao objetivo 1, evidencia a subalternização da cultura cristã perante aos outros costumes sociais. Também com o intuito de responder ao objetivo 1, aqui já há outro gráfico que reflete acerca da consideração da não monogamia na sociedade brasileira, em que as pessoas expressaram se consideram ou não essa outra forma de se relacionar. Os dados obtidos apontam que cerca de 75,5% das pessoas que responderam o questionário acreditam que não há somente amores monogâmicos na sociedade e, consequentemente, assumem os relacionamentos não monogâmicos como existentes e verdadeiros. Por outro lado, 24,5% do público que respondeu o questionário assume que acreditam apenas na exclusividade do afeto monogâmico, desconsiderando, então, o não monogâmico. Agora, no objetivo 2, tem como intuito descobrir a contribuição cultural na continuidade da monogamia na vida dos cidadãos brasileiros. Na análise do gráfico 1, reflete sobre a forma em que os meios culturais, como cinema, teatro, músicas, livros e outros, circulam exclusivamente o afeto monogâmico. E também alude à maneira que a cultura cristã contribuiu para esse tipo de comportamento, pois, querendo ou não, a cultura ela reflete diretamente a maneira como a sociedade se comporta, ou seja, os princípios intrínsecos à nossa sociedade. Os dados obtidos apontam: as pessoas que responderam que a monogamia é naturalizada socialmente por ser uma convenção cristã são as mesmas que acreditam na indústria cultural
como fonte motriz na reprodutibilidade exclusiva do afeto monogâmico. Agora, analisando o segundo gráfico a respeito do objetivo 2, ele reflete acerca do contato das pessoas com indivíduos não monogâmicos por meio da indústria cultural ou no cotidiano. Os dados obtidos apontam de maneira dicotômica que, mesmo as pessoas tendo contato com essa forma de se relacionar, cerca de 19,29% permanecem acreditando que há apenas a monogamia como instrumento de relacionamento. Entretanto, apesar de 8% assumirem não ter contato com esse tipo de relacionamento, os mesmos acreditam que há sim outra forma de se relacionar. Por sua vez, 67,53% das pessoas que responderam esse questionário já obtiveram contato com essa diferente forma de se relacionar e não a invalidam. Trazendo isso para algo palpável, como afere Mara Silva e Silveiro, acerca da falta da representatividade não monogâmica, diariamente filmes, novelas, livros, músicas e propagandas reproduzem o ideal monogâmico de exclusividade afetiva e sexual, em que é notório que apenas as relações entre homem e mulher são validadas e símbolo de exclusividade da felicidade. Muitas vezes, as bases culturais da sociedade reproduzem inconscientemente os modelos que invalidam outras formas de se relacionar, como, por exemplo, os contos de fadas da Disney. Segundo Virginia Terezinha, os filmes de princesa da Disney ajudam a construir um imaginário a respeito do amor de contos de fadas, em que o amor à primeira vista está intimamente relacionado ao viverem felizes para sempre. Esse processo de construção faz parte do processo de identificação desse sentimento no Ocidente, bem como a própria ideia de que se configura um conto de fadas. Agora, o terceiro objetivo tem como intuito traçar a problematização da não monogamia no cenário atual. O gráfico superior questiona se a pessoa já se relacionou amorosamente. Os dados obtidos apontam que cerca de 63,8% já se relacionaram amorosamente, sendo namoro ou casamento, alguma vez na vida após os 18 anos, já 36,2% nunca se relacionaram. No gráfico inferior, relaciona se a experiência de ter um relacionamento contribuiu para refletir acerca da existência de outras formas de se relacionar ou não. Os dados obtidos apontam que das 154 pessoas, cerca de 124, mesmo não tendo nenhuma experiência de relacionamento, consideram que há sim outras formas de envolvimento amoroso além da monogamia, fazendo com que apenas 30 pessoas permaneçam com o pensamento da exclusividade do afeto monogâmico. Entretanto, a invalidação da não monogamia ocorreu por aqueles que já obtiveram alguma experiência de relacionamento amoroso, em que o total de 74 pessoas apontam que não há outra forma de se relacionar além da monogamia. Sendo assim, importante destacar que a não monogamia não é uma escolha, e sim uma realidade de vida. Há pessoas que nascem para se relacionar tanto de forma monogâmica quanto de forma não monogâmica, e isso não invalida a existência nem de uma nem de outra. Entretanto, a invalidação ocorre somente por aqueles que acreditam que há apenas a sua maneira, que consideram correta, de se relacionar. Agora, no quarto objetivo, tem com o intuito de verificar se há o questionamento interno ou externo acerca da possibilidade de ser não monogâmico. O gráfico superior questiona se a pessoa já se questionou, já refletiu a respeito da forma que costuma ou costumava se relacionar amorosamente. Os dados obtidos apontam que cerca de 62,8% já se questionaram sobre a maneira que estavam se relacionando amorosamente, em que apenas 37,2% nunca pensaram a respeito. Já no gráfico inferior, relaciona se a experiência de ter se questionado os levaram para uma nova forma de relacionamento. Juntamente isso, entrelaçando a bolha social que esse sujeito que se questionou se encontra, em que o indivíduo que já se localiza fora do meio heteronormativo encontra-se mais tranquilo ao se questionar, pois já está localizado fora dos meios naturalizados socialmente. Os dados obtidos apontam que há maior incidência da não monogamia nas pessoas da comunidade LGBTQIA+. Entretanto, no meio heteronormativo, apesar de poucas pessoas, há também as pessoas que se consideram não monogâmicas, caindo por terra o argumento de que somente pessoas LGBTQIA+, têm diferentes formas de se relacionar. Nessas diretrizes,
Concluo que, apesar da construção da sociedade sob o reflexo de princípios e morais cristãos, fez com que nossas diversas e plurais sociedades naturalizassem a monogamia e tornasse praticamente desnecessário considerar outra forma de se relacionar afetivamente. É evidente que esse assunto passou a ser mais questionado com o passar do tempo, principalmente pela geração mais jovem. O resultado da pesquisa demonstrou um novo cenário na sociedade corrente, em que é notória a metamorfose de pensamentos dos sujeitos e a atual compreensão da não monogamia. Apesar de ser um assunto que invade apenas algumas bolhas e camadas sociais, é importante dar o primeiro passo para a sua naturalização, assim como a monogamia. Aqui tem as referências e agradeço por ter assistido a minha apresentação. Obrigado.